Quem olhava até parecia que eu estava fazendo para Deus, mas no fundo era para mim mesmo. Eu cresci em uma determinada instituição religiosa onde eu aprendi desde muito cedo que a gente deveria devolver o dízimo. Mas eu fazia isso de uma forma errada, porque eu honrava esperando ser honrado. E na minha adolescência, para minha juventude, eu comecei a ter uma sede muito grande por sucesso, por prosperidade. E eu lutava para ter o sucesso, para ter, como posso dizer, um resultado financeiro. E assim foi por muito tempo. Então, todos os votos, os propósitos, o dízimo que eu trazia ao altar, eu sempre trazia com o propósito de receber algo em troca. Eu nunca fazia isso esperando honrar a Deus de verdade. E assim foi por um bom tempo, eu fazendo da forma errada. Eu cheguei a ter uma empresa, cheguei a ter 2 empresas, e essas empresas, em dado momento, elas vieram à falência. Elas vieram à falência, o que resultou numa depressão profunda dentro de mim. E eu cheguei até a culpar a Deus por isso, porque eu falava, eu sou fiel, mas eu não era fiel, eu não honrava a Deus de fato e de verdade. Eu cheguei na Igreja Universal e eu ouvi sobre honrar a Deus. E ali minha consciência abriu. Eu comecei a ter um entendimento de que a gente não poderia honrar a Deus simplesmente esperando receber algo dele, mas nós deveríamos honrar por quem ele é, por quem de fato ele é. Porque Abraão, ele honrou a Deus independente de receber a bênção, a promessa dele. E eu entendi que a gente não podia honrar a Deus esperando a promessa, que na verdade a gente só receberia a promessa quando a gente entendesse que a honra para Deus, ela é superior a tudo. Ele merece, ele é digno de toda a honra acima de tudo. E eu passei a honrar a Deus, então, não só nos dízimos e nas ofertas, mas com a minha vida. Porque antes disso, como eu bem disse, eu honrava esperando receber. Então lá fora eu tinha sede de dinheiro. Se precisasse passar alguém para trás, fechar um contrato que eu achasse ilícito, mas que de alguma forma viesse a me beneficiar, era o que eu fazia. E então eu passei a honrar a Deus com a minha vida, a respeitar, a honrar o próximo, a honrar a minha palavra, a fazer as coisas lícitas. Eu passei a ter o caráter de Deus, o caráter do Altíssimo. Então, eu não precisei mais enganar, pelo contrário, eu comecei a usar a verdade, deixei de lado a mentira, e foi um processo de honrar a Deus de verdade. Quando a empresa faliu, isso acarretou numa dívida de quase 100 mil reais, que para mim era impagável. Então, a partir do momento que comecei a honrar a Deus por quem Ele era, priorizei conhecer a Deus, ter intimidade, honrá-lo por quem Ele era, eu recebi o mais importante, foi o Espírito Santo. Isso curou a minha depressão, tirou todo aquele vazio, aquela sede desenfreada que eu tinha por coisas materiais e me fez entender que o principal é o espiritual, não é o físico, o terreno. E eu comecei a honrar a Deus por quem Ele era. E aí o resultado passou a vir. Eu recebi o Espírito Santo, me tornei feliz, Deus abriu uma porta de trabalho numa empresa, onde eu consegui, através desse trabalho, honrar com meus compromissos, limpar o meu nome, mas muito mais do que o financeiro. Deus me trouxe a bênção por completo. Eu honro Ele por quem Ele é e Ele tem retribuído isso incondicionalmente. Hoje eu sou um homem de caráter, sou respeitado no meio do meu trabalho, tenho um casamento feliz que veio também da honra de Deus, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu entendi que Deus ele é possuidor de tudo, dos céus e da terra. E eu passei a honrá-lo não esperando receber, até porque eu não mereceria nada dele. Então hoje eu honro a Deus por quem Ele é. Se eu acordo de manhã, é porque Ele está permitindo, se eu respiro, é porque Ele permite. Então nada mais justo do que eu honrar Ele com toda a minha vida, e não apenas com uns 10%. Hoje, Deus para mim é meu primeiro pensamento pela manhã e meu último antes de dormir. Deus para mim, Ele é tudo. Ele é meu conselheiro, Ele é o que me sustenta, é para quem eu corro quando eu preciso de ajuda e é para quem eu conto tudo da minha vida. Meu relacionamento com Deus se tornou a prioridade da minha vida. E ainda que Deus não me respondesse mais, não me honrasse e não honrasse mais as minhas orações, Ele continuaria sendo merecedor de tudo e Ele continuaria sendo meu Senhor e eu continuaria servindo Ele com
tudo que eu tenho, porque não é pelo que Ele me dá, é por quem Ele é. Como está escrito nessa palavra, aos que me honram, eu honrarei. E essa é a promessa que Deus tem cumprido constantemente na minha vida.